Felipe, você estava falando do caso do Lula. Você acha que se aproveitaram ali da situação da Copa, o Brasil, né, muito provavelmente iria passar, quer dizer, o país tá alegre, comemorando, e ninguém ia meio perceber, quando a gente se desse conta ele já estaria solto? Acho que os petistas contavam com uma vitória do Brasil sobre a Bélgica, né, para distrair ainda mais do que eles planejaram a população brasileira naquele fim de semana. Se tivesse ainda uma expectativa para jogar contra a França na semifinal da Copa do Mundo, possivelmente esse golpe pudesse ter sido menos escancarado, mas ao mesmo tempo também a sociedade está muito mais atenta, a imprensa está mais vigilante, os próprios juízes que reagiram também estão ligados e, felizmente, não foi para frente essa jogada que foi arquitetada, e aí a gente tem um trio de mulheres, né? Aliás, os petistas sempre defenderam a liberdade do pensamento das mulheres. Eu fiz um comentário sobre isso hoje no Jornal da Manhã. Estão atacando todas as mulheres que estão reagindo em relação a esse, que eu chamo mesmo de golpe do desembargador Rogério Favretto, lá no TRF4, de tentar soltar o Lula. Então teve a presidente do STJ, Laurita Vaz, teve a Raquel Dodge, procuradora-geral da República, que está pedindo a investigação ao CNJ e ao STJ também, do desembargador Rogério Favretto. E ainda teve mais a Carolina Lebos, mas na verdade esse caso é a parte que ela proibiu o Lula de participar de sabatinas e entrevistas como presidenciável. Mas enfim, os impetrantes, né, do pedido de habeas corpus são os autores, os deputados petistas Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e o Vadir Damuso. Eles entraram meia hora depois do plantão, né? Quer dizer, isso foi noticiado. Na verdade, hoje a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela detalhou muito bem e ela chamou de ato orquestrado, porque o plantão, na verdade, começou na quarta-feira, dia 4, e eles planejaram entrar com pedido de habeas corpus na sexta-feira à noite, para que durante o fim de semana pudesse ter mais tempo para que houvesse essa ação, essa tentativa de soltar o Lula. Se eles entrassem na quarta-feira, na quinta-feira o juiz natural, que eu acho que é o relator do caso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o João Pedro de Ebra Neto, na manhã seguinte teria desfeito aquela trapaça do Rogério Favretto. Mas aí eles entraram na sexta-feira à noite, para ele ter o fim de semana todo, porque o juiz natural só volta na segunda de manhã, e aí o Rogério Favretto teve aquela decisão no domingo. E é bom, tem vários ângulos aí para analisar essa decisão, tem o conteúdo, tem o aspecto político, mas é bom destacar primeiro esse aspecto político, porque o Rogério Favretto, esse desembargador plantonista, né, que tentou soltar o Lula, ele foi filiado ao PT durante 19 anos, de 1991 a 2010, ele doou R$60, né, até há pouco, né, para a campanha do Paulo Pimenta, o deputado petista que era um dos autores do pedido de habeas corpus em 2006, o José Dirceu nomeou o Rogério Favretto em 2005 para ser o assessor especial do hoje ministro do STF, Dias Toffoli, na Casa Civil dele, Dirceu, durante o governo Lula. Então ele participou do governo Lula, que ele estava tentando soltar, e ele foi indicado ao TRF4 em 2011 pela Dilma Rousseff. Então, 2011, ano seguinte a ele ter se desfiliado do PT. Você vê que as datas coincidem, é uma desfiliação para entrar no Poder Judiciário, afetando uma imparcialidade que, obviamente, ele não tem e que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, está reafirmando que ele não tem, que ele julgou com sentimentos pessoais, pela proximidade, pela relação de serviço e confiança que ele tem com o Lula. Isso tudo ficou muito claro pelo conteúdo artificialíssimo da decisão, em que ele usava alegações que são usadas só pelo Ricardo Lewandowski, que também foi posto no STF pelo Lula. Então, mas lá no STF também ficou esse papo, quando era o lance do Lula, que foi 6-5. Isso. Você lembra disso? E lá os caras que o Lula colocou foram contra ele. Votaram para ele continuar preso e tal. Alguns, né? Então, alguns... mas isso é que a gente não consegue entender, porque o cara fala, não, o PT aparelhou, o PT colocou os caras lá, o aparelhamento e não sei o quê, não sei o quê. Mas naquela votação, eu não sou muito ligado em política, mas naquela votação eu ouvi alguém falando, não, tá vendo, ele tá dando voto, foram colocados pelo Lula, e os que não foram colocados pelo Lula votaram a favor do Lula. Mas você tem os dois mais fiéis que foram colocados pelo Lula, que são Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski é amigo da família Lula, por Lewandowski isso que é o veinho. O veinho, aquele veinho do canto. Exatamente. E o outro é aquele o chamado estagiário, que é o Dias Toffoli, que nunca passou em concurso público, tremendamente desqualificado para se tornar um ministro repetiu do duas Supremo. vezes. Levou bomba, né? 2 vezes. E entrou lá em 2009. Então, esses dois são os mais fiéis. O que acontece, Emílio,
é que os governos petistas indicaram 7 dos atuais 11 ministros do Supremo. E, às vezes, você não tem um juiz que possa, pelo menos, parecer qualificado, não que seja, e que seja tão militante da causa a ponto de você ter uma confiança total de que ele vai sempre votar a favor das suas causas. Eles tiveram muitas oportunidades de indicar e alguns se rebelaram, felizmente, né? Mas tem 2 que são muito mais ligados ao partido, muito mais ligados ao Lula, que são sempre fiéis. Mas o Dias Toffoli disse que a ligação com o PT, ele foi advogado de campanha do PT, ele trabalhou na Casa Civil do Dirceu durante o governo Lula, e ele disse na sabatina no Senado, que é aquela cerimônia de bajulação coletiva, infelizmente eles não são interrogados como deveriam, os ministros indicados pelo presidente, ele disse que a ligação com o PT era uma página virada na história dele. Aí chegou lá no Supremo Tribunal Federal, votou a favor do habeas corpus pro Lula, votou 2 vezes pela soltura do José Dirceu, e conseguiu, né, lá na segunda turma, ao lado do Ricardo Lewandowski e do Gilmar Mendes, onde eles formam esse trio libertador, essa maioria, são 5 ministros, 3 formam a maioria. Votou a favor do habeas corpus do Antônio Palocci. Ele tem uma entrevista gravada com ele em fevereiro de 2016, em que ele se disse desde sempre a favor da prisão após condenação em segunda instância, isso em fevereiro de 2016. Aí em outubro de 2016, 8 meses depois, ele votou contra a prisão após condenação em segunda instância. Aí você se pergunta, o que aconteceu de fevereiro para outubro para ele mudar uma opinião que ele diz na entrevista, em vídeo, já divulguei isso, uma opinião que ele diz que tem desde sempre. O que aconteceu foi que em agosto, quer dizer, 2 meses antes da votação, a Polícia Federal indiciou o Lula justamente no caso do triplex, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e naquela época ainda falsidade ideológica, o processo exatamente pelo qual o Lula viria a ser condenado. Aí o Dias Toffoli mudou de opinião. Mas felizmente naquele caso... Ele vai ser o presidente agora. Só para concluir, felizmente naquele caso ele foi voto vencido, né? Porque o plenário do Supremo Tribunal Federal autorizou a prisão após condenação em segunda instância. E ele que vai para o cargo da... Exatamente. Agora existe uma preocupação setembro, muito grande que ele seja o Rogério Favretto do STF, porque ele vai assumir a presidência da corte em setembro, porque ele é o membro mais antigo que ainda não ocupou esse cargo. Então ele assume no lugar da Carmen Lúcia. Essa regra, na verdade, não é uma lei, é uma tradição interna. Então já está havendo um movimento na internet. O jurista Modesto Carvalhosa criou hoje um abaixo-assinado, já tem mais de 30 mil assinaturas até 11 horas da manhã, pelo menos, para que ele seja impedido de assumir esse cargo. Que ele pode assumir também quando a Carmen Lúcia agora for substituir o Temer na presidência da República durante viagens do presidente. Então fica a preocupação de que os petistas usem o plantão do Dias Toffoli para tentar libertar o Lula também. Seria muito ousado e principalmente depois de toda essa confusão e depois de todas as reações das autoridades à decisão do desembargador Rogério Favretto no TRF4.